Tudo bem? A Prof. Miss está de volta para mais uma história. E olha só quem veio me ajudar a contar essa história para vocês. Olá, criançada! Tudo bem? Oi? Oi, Joca, tudo bem? Tava com muita saudade de estar aqui, hein, prof? Que bom, hein? Joca, eu tenho uma história muito legal para contar hoje. Eu adoro as suas histórias, prof. E tu sabe de onde eu tiro essas histórias maravilhosas? Essa história da Bíblia. Exatamente, essa história está na Bíblia. Eu adoro a Bíblia, prof. Sabia que a Bíblia está cheia de histórias muito legais? E são todas verdadeiras, né? São todas verdadeiras. Joca, mas antes de nós começarmos a nossa história, eu queria um convite para te fazer. Faça então, prof. Vamos fazer uma oração? Vamos, eu adoro oração. Então vamos, crianças, vamos orar junto com o Joca e junto com a Prof. Miss? Querido Deus, te agradecemos por esta oportunidade. Pedimos as tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida de todas as crianças, nossos pais, nossos amigos e familiares. Pedimos, Senhor, as tuas bênçãos para as pessoas que se encontram doentes ou passando por dificuldades. Agradecemos, Senhor, o teu imenso amor. Amém. Amém. Viu, Joca, que fácil que é fazer uma oração? Viu que legal? Joca, sabia que Deus está sempre prontinho para nos ouvir? É verdade, sabia, prof, que a minha mãe disse que a oração que a gente faz para Deus é como a gente mandar uma mensagem no WhatsApp pra ele. Verdade. E sabia que Deus sempre responde, Joca? Sempre responde, né, prof? Verdade. Joca, sabe a história que eu vou te contar hoje? Qual é a história? A história é sobre José do Egito. Ah, eu adoro essa história é muito linda, né? Muito linda. Muito legal. José era filho de Jacó. E Jacó tinha uma família muito grande. Tinha 12 filhos, você acredita? É uma família muito grande, né? Muito Imagina grande. todo mundo no churrasco, hein? Era muita gente. Joca, você me ajuda a contar? Eu ajudo. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Peraí que não acabou não. Tem mais gente? Tem mais gente. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ufa! Ei, prof, sabia que eu sabia contar até 10, mas agora eu já sei contar até 12. Que legal, Joca. Parabéns, então. Muito legal. Olha só, Jacó tinha 12 filhos, mas amava muito mais a José. Ele não gostava dos outros filhos, prof. Não, Jacó gostava de todos os filhos, porém José era filho de sua velhice. E José era um filho que amava muito Deus, era trabalhador, honesto e José era muito obediente, Joca. Ah, prof, eu também sou obediente. Sabia, prof, que Deus ama os meninos e as meninas obedientes. Ah, é verdade. Então, Jacó se agradava muito do comportamento de José. Tanto que Jacó pensou, vou fazer um presente lindo para José. Jacó fez uma túnica linda e deu de presente só para José. Nossa, que legal. Você sabe o que é uma túnica, A Joca? túnica é uma roupa, né, bem comprida, bem bonita, né, prof? Isso, exatamente. E Jacó fez uma túnica para José bem colorida. Só que os irmãos de José não gostaram nada disso. Ficaram muito enciumados, sabia, Joca? Ah, Deus não gosta, né, professor, de gente ciumenta. Não gosta. José era o filho predileto de Jacó. José era muito sonhador e vivia contando seus sonhos para a sua família. E os irmãos de José não gostavam nada disso. Ficavam muito irritados com José, sabia? Hein, prof, mas a verdade é que os sonhos de José eram todos vindos de Deus, né? Todos. Deus colocava aquele sonho no coração dele. Exatamente, todos os sonhos de José vinham de Deus. Certo dia, os irmãos de José foram trabalhar no campo. Passado algum tempo, Jacó pediu que José fosse ver os irmãos para ver se estavam trabalhando direitinho, se estava tudo bem. Jacó sabia que José era muito honesto e que se visse alguma coisa errada, logo ele contaria. E aí, o que aconteceu? Prof? Bom, José foi em busca dos irmãos. Quando estava se aproximando, os irmãos logo viram José e pensaram: "Ih, lá vem o José, aquele sonhador." Sabe o que os irmãos fizeram? O que eles queriam fazer? Os irmãos de José queriam matar o José. Nossa, prof, que triste isso. Isso tudo por causa de ciúme, sabia, Joca? Isso é muito triste, né, prof? É verdade. Mas um dos irmãos, o irmão mais velho de José, não queria fazer isso com ele. Só queria dar um susto. Então eles tiveram uma ideia. Que ideia foi essa, prof? Eles colocaram José dentro de um poço bem fundo. Ai, coitadinho do José, prof. E então tiveram uma outra ideia. Vamos vender o José para um lugar bem distante daqui. Nossa, mas primeiro eles botam ele no poço, depois eles querem vender ele. Depois eles queriam vender. Ah, mas eles fizeram outra coisa ainda. Os irmãos de José
Pegaram a túnica dele e mancharam de sangue de um animal. E sabe o que eles fizeram depois, Joca? O que mais quer dizer? Eles mentiram para Jacó que José havia morrido, havia sido devorado por um animal bem feroz. Mas é muito feio isso que eles fizeram, né, profeta? Não pode. Não podemos mentir. Jacó ficou muito triste, chorou por muitos dias. Ai, coitadinho de Jacó, né? Você sabe o que aconteceu com José? O que aconteceu com ele? José passou por muitas dificuldades, mas Deus sempre estava junto com José. José foi vendido lá para o Egito e foi trabalhar na casa de um homem muito rico e muito poderoso. Mas este homem gostava muito do trabalho de José. É verdade, né? Até onde José ia, Deus ia junto abençoando ele, né? Tudo que José fazia, Deus estava sempre junto com ele. É verdade que José foi preso lá no Egito? É verdade. José foi preso injustamente lá no Egito. A minha mãe disse que ele foi preso por uma coisa que ele não fez. Né? Não, José era inocente, mas como Deus o abençoava e amava muito José, sabia que José ganhou a chave desta prisão? Você sabia, Joca? A minha mãe disse que ele ficou de chefe na prisão, né? Exatamente, imagina só, José estava preso junto com outros companheiros. José foi injustiçado, mas ele era tão honesto e Deus protegia tanto José que ele ganhou a chave da prisão. Vê se pode, Joca. E aí a minha mãe disse também que houve uma grande fome lá no Egito, né? É verdade. Mas como Deus estava sempre junto com José, José nunca deixou de confiar em Deus, sabia? Houve um tempo de muita fome e houve um tempo de fartura. Sabe como é que funcionou tudo isso, Joca? Primeiro houve um tempo de bastante fartura e José era um homem que era abençoado por Deus. José soube guardar os alimentos e economizar para aquele tempo que veio de muita miséria. Houve um tempo, Joca, que não havia chuva na terra, não havia plantação. E nessa época, Deus tinha abençoado muito José. José tinha guardado bastante alimentos e mantimentos e pôde ajudar muita gente, sabia? Que legal. Você entendeu essa história, Joca? Eu entendi. Se os irmãos de José não tivessem vendido ele não conseguiria guardar esses alimentos para esse tempo de seca, esse tempo que houve na terra de muita miséria. Nossa, isso tudo estava no propósito de Deus. Né? Isso tudo estava no coração e nos planos de Deus. José se tornou um homem de grande valor. Você sabe o que aconteceu depois, Joca? O que aconteceu? José se encontrou com seu pai e com seus irmãos. Nossa, que emocionante. Né? Foi muito emocionante. Depois de muito tempo, José se encontrou com seu pai e com os irmãos. Você sabe o que ele fez quando encontrou com os irmãos? Ele perdoou seus irmãos. Né? Exatamente. José perdoou os irmãos e deu um grande abraço em cada um deles. José não era rancoroso e sabia perdoar. José sabia o quanto é importante o perdão. Você gostou da história? Eu adorei essa história. Joca, o que você aprendeu com a história de José do Egito? Eu aprendi que Deus cuida da gente e que a gente deve perdoar os nossos irmãos. Exatamente. Mesmo que os nossos irmãos errem, mesmo que os nossos irmãos não sejam tão legais com a gente deve perdoar. Um beijo, crianças. Eu desejo muita bênção na vida de vocês.